Salve pessoal, Gustavo Prado aqui, sejam bem-vindos a mais um episódio do PradoCast. Diretora, você já pensou em dirigir outro podcast, outro canal de podcast? Já, mas tem que pagar em dobro. Então foi uma indireta, né? Não, foi direta mesmo. Então tá, eu vou falar pro pessoal aqui, aumentar o teu salário, mas também vai ter trabalho em dobro também, né? Sem problemas, pode mandar. Então tá combinado. Diretora, a gente tem um recadinho da nossa patrocinadora, não é mesmo? Temos sim, da Blues Mel Aroma. Então, pessoal, a Blues Mel Aroma é uma empresa de aromatizador de ambiente que fornece para todo o Brasil. Tem aromas amadeirados, cítricos, florais, aromas de loja. E o mais bacana é que vem envasado esse frasco lindo de vidro âmbar, estilo vintage, que ajuda a conservar a fragrância contra a luz e o calor até o fim da vida útil do produto. E temos descontos para os inscritos do canal, diretora? Claro, com certeza. Então, pessoal, é só escanear o QR Code que vocês estão vendo aqui na tela, tá bom? E o cupom de desconto é PradoCast10, PradoCast10. E vocês vão ter desconto em todos os produtos da loja, tá ok? Então é isso, diretora? Diretora, quem é o nosso convidado hoje? É Bruno Fonseca, contador, CEO da SBF Contabilidade e host da Conecta SBF. Muito bom, diretor. Então a gente vai falar de um assunto muito legal que é como criar um podcast corporativo, né? Ele vai falar sobre setup, como criar, como engajar as marcas dentro do podcast, fazer o storytelling, enfim, a gente vai saber tudo sobre podcast corporativo aqui com o Bruno Fonseca. Pessoal, sem mais delongas, recebam com muito carinho o nosso amigo querido Bruno Fonseca. Valeu, irmão. Obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. Como eu falo para todos os convidados aqui, sinta-se em casa, fale o que você quiser ou quase tudo, tá ok? Pô, cara, muito obrigado aí pelo convite, por tudo que a gente teve de amizade aí. Eu vi um pouquinho da tua história. Você também viu o início da minha também. Sim. Obrigado pelo convite. Obrigado, nós que agradecemos. E o Bruno, pessoal, ele me entrevistou, foi 33 meses atrás, né? Foi em fevereiro, né? Em Foi fevereiro. o primeiro que a gente... Isso. Você entrevistou meu pai junto comigo. Sim, entrevistei o pai dele também, empresário. No estúdio lá, né? Sim, fiz alguns podcasts lá no estúdio do Bruno. Inclusive, a gente vai falar sobre o seu estúdio depois, né? E ele teve a oportunidade eu tive a oportunidade de ser entrevistado pelo Bruno no Conecta SBF. Foi maravilhoso. Eu contei minha história, nossa história na Califórnia, história de empreendedorismo, enfim, foi maravilhoso. Bruno, vamos começar aqui. Bora. Conte um pouquinho quem é Bruno Fonseca. Vamos lá. Bom, tenho 42 anos, 3 filhos, né? Sou casado. E eu sou contador, né? Me formei em 2005. Final de 2005, né? Início de 2006. Também fiz segundo grau técnico de informática. E sou filho de família portuguesa, né? Meu pai é português. Minha mãe, ela é brasileira, mas a família toda da minha mãe, até ela era português. Então fui criado ali, né? Em Higienópolis, ali em Bom Sucesso. E fui criado ali naquela época que a gente jogava bola na rua. A época época boa, né? boa, né? Então, tenho 42 anos, comecei a empreender em 2018 para 2019. 2019 eu abri mão do meu emprego, né? E eu comecei no escritório de contabilidade em 2019. 2018 eu abri empresa. 2019 eu comecei a me dedicar 100%. E já tem o quê? 6 anos, né? Torno de 6 anos agora. E a gente cresceu bem, né? Já tenho outros funcionários, enfim. E ano passado, né? Posso falar agora do podcast? Aí emendar na próxima pergunta, que é falar qual foi a ideia de você criar o Conecta SPF, que é um quadro da sua empresa, né? Então, Que é o podcast da sua empresa. isso. Eu tenho... No ano passado eu passei por um problema pessoal muito, muito complicado, né? Mas assim, eu tenho 3 filhos, né? A Isabela, de 14, a Bia, de 5 e o Davi, de 8. E ano passado eu passei por uma situação muito, muito delicada, assim, de muita coisa, foi muita coisa ao mesmo tempo. E no final do ano, assim, também foi um ano, assim, que eu acabei voltando para a igreja, enfim. E no final do ano, assim, eu tive a ideia, assim, quando eu acabei mudando de endereço na minha empresa, aí quando eu sentei, assim,
pô, que daria um bom podcast e tal. Eu já tinha ido em alguns eventos de contabilidade que o cara falava que a gente tinha que estar dentro da rede dos clientes e tal. Pô, cara, eu vou começar a gravar e tal, pode ser bom. E aí Deus foi direcionando, eu comprei os equipamentos, mas no início eu queria fazer uma coisa mais pra igreja. Eu até abri um canal lá, Resgatado pelo Amor. Ali pra gente trazer oração, se você quiser seguir lá, Resgatado pelo Amor. E aí, assim, só que eu fiquei ali, né, na dúvida, né? Será que é pra abrir na empresa, no meu? Queria, assim, um pouco honrar a Deus nisso tudo que tava acontecendo. E aí, uma pessoa falar aí na empresa e tal, e falou assim, não, Deus às vezes usa você dentro da sua profissão e tal. Então, acho que essa resposta eu comecei a estruturar e deu o pontapé inicial. E aí foi até um pouco você, né, você fez o meu primeiro, que foi para você jogar para me entrevistar. Eu entrevistei É, você. Não sei se foi muito bom ou não, mas ficou ótimo. E aí, assim, aí foi isso, né? Que a gente começou a gravar e eu transformei meu escritório no estúdio, porque eu já tinha comprado os equipamentos. E eu comecei a engatear, né? A trazer um pouco os meus clientes para honrar eles e tal, para estar ali na rede deles. Criar uma conexão um pouco melhor, por isso que é o Conecta SBF, né? Não, é @SBF Contabilidade do canal. E aí, assim, eu comecei a estruturar e comecei a pegar gosto ali das coisas. Aí você também vai reestruturando algumas coisas, né? Porque no início eu chamava tudo é um teste, né? Não é. No início é tudo um teste. E aí você foi. Não, porque no início, assim, eu chamava os clientes e contava um pouco a história deles. Na verdade, você criou o Conecta para Os clientes contar a história e tal. de empreendedorismo, né? Porque são Meu Deus. empresários, né? Mas só que no início, assim, os clientes traziam mais a história deles, aí ficava um tema meio solto da vida deles. É. E aí eu fui começando a falar, não, então, é como você veio me chamar aqui hoje, escolheu um tema. Sim, sim. Podia falar de 500 temas, aí a gente escolheu um tema que tá muito aquecido, né? Muita gente quer saber como. Aí eu fui direcionando mais ou menos isso dentro do que eu queria. Por exemplo, quero chamar alguém de psicologia. Aí eu fui lá e chamava alguém de psicologia para falar de uma coisa que eu queria falar. Mas E aí os clientes, o psicólogo é seu cliente. a maioria são. Eu já chamei alguns que não são, mas tem 90%. relação. É mais do que isso, 95. Sim. Conto nos dedos ali o que não foi, mas também assim, foi uma psicóloga que tá do meu filho. Então, assim, foi o Rafael Marques, que é meu amigo de infância. Foi o Ivan, que depois a gente vai falando um pouquinho. Sim. E foi uns 3 ou 4 ali, e foi mais ou menos isso. Mas acabou que tem alguma relação ainda de trabalho, alguma coisa assim. E eu busco sempre dar preferência a trazer os clientes e tal. Essa é a ideia. Então, você sabe como é que é, né? Quando você monta o podcast, às vezes as pessoas falam, né? Você tem que ter muito uma direção e tem que seguir aquilo, porque é muito difícil você escolher o tema, Sim, sair do sim. foco. E dá um trabalho, né? As pessoas pensam que fazer podcast é fácil. Não, tem que criar roteiro, criar toda aquela. Estudar o convidado. Agora você é muito inteligente para isso, de criar roteiro. Você é bem organizado. Eu sou roteirista também, né? Além de ser É. publicitário de formação, né? Eu sou roteirista. Mas, assim, criar roteiro, criar todo uma história que seja atraente. Tu tem que fazer a tua pegada, né? Sim, pegada. A sua personalidade. Que dá certo a sua personalidade. Isso. Então, assim, você escolher um tema. Eu prefiro, às vezes, assim, escolher um tema principal, coloco lá o que eu quero fazer, transformo aquilo em Eu pergunta. tenho que estar muito bem, Bruno. Então, aí eu coloco aquilo em pergunta e eu deixo meio que conduzir pela situação toda. Então, assim, eu aprendi muito isso e tal, de ter essa acessibilidade. No início, eu falava muito junto. Sim. Aí eu bolado. Não nem junto, mas Cortava, né? cortava. E vou te falar que uma das maiores críticas de podcast na internet é quando o host ele corta o convidado. As pessoas já põem logo nos comentários. E também tinha muito assim, às vezes, né? Você
eu contava uma situação para entrar numa outra pergunta, de se perder um pouco, você falava aí, mas Normal, isso é normal. aí hoje é mais focado nisso, você vai sentindo acessibilidade. Então, já aconteceu o caso que eu vi de, pô, esse podcast tá meio chato, assim, tem que dar uma outra virada. Então, por exemplo, eu tava falando de um assunto, eu falei, cara, não vai dar certo, então eu virei pra marketing no meio do podcast, não Nada, sei. né? Ah, então como é que é e tal? Vocês. Não, isso é legal, porque o dom de improvisar é muito importante. É, porque você tem que ter eu acho que assim, feeling, né? eu acho que tudo na vida você tem que experimentar do que você acredita que você esteja curtindo e seja bom pra você. Então, assim, se você acha que tá curtindo, não tá chato pra você, então provavelmente não vai estar chato pra outra pessoa, você não vai agradar todo mundo. Mas não Mas na sua parte majoritária. é, não vai, não, é assim, mas você tem que ter um feed aí das coisas que acontecem, né? Então aí você vai aprendendo com isso, você vai pegando o mecanismo, você vai estar trazendo temas, por exemplo, um dos temas no cliente que não é meu, mas a gente falou de milhas, foi muito maneiro. Acumular milha para viagem. Essas paradas e tal, Eu assim. adoro isso. Então assim, Inclusive, Bruno, sem querer te interromper, mas já te interrompendo, eu e a diretora, nós viajamos para Punta Cana de milha, né, diretora? Foi maravilhoso. Maravilhoso, assim, sim. Mas hoje está muito mais evoluído a questão da área. ela ensina lá como você até pegar Uber e ter ponto. Aí, Então, bacana, bacana. eu nunca imaginei, assim, tem muita coisa boa. Eu tô tentando até agora trazer alguém, se alguém tiver aí com essa experiência, um pouco sobre o consórcio, né? Assim, Consórcio. queria entender um pouquinho como funciona esse mecanismo de Eu consórcio. tenho uma pessoa que pode falar muito sobre consórcio no seu podcast. Então, Que é o Bento Mascarenhas. eu comecei a abrir de temas que eu acredito que possam ser, independente se é do meu cliente ou não. Foi isso que eu comecei a colocar. Então, hoje, assim, a gente até traz pessoas que não são clientes direto, mas a gente tenta fazer isso com o tema, né? Tipo, tudo bem, quero estar lá e não tem relacionamento, tá, mas qual é o teu tema? Tento fazer dessa maneira. Se tem esse dado certo, tem sido entrevistas muito boas. Mas assim, você sabe como é que é no início, né? Assim, você vai, oscila, tem podcast, tu se decepciona assim na visualização. Sim. O Aí tem algoritmo não entrega tanto. Tem outros que você, pô, não é nem isso. Eu acho que como você e eu, assim, a gente trabalha com um cara querendo, vamos dizer assim, Performar. não. Eu acho que depende da pessoa fazer o trabalho dela de divulgar. E vai ser porque a pessoa não tem esse esforço de divulgar. Tem convidados que vêm aqui, parece que vêm na brigação, né? Assim, eu não peguei 99%, eu não vou falar o nome aqui, mas esse 1% não fez nem questão nem de divulgar na rede dele. Foi uma entrevista bacana. E Isso é um pouco decepcionante. decepcionante. Aí tu faz a colaboração aí, não aceita. Pede collab, aí não aceita. É normal. E isso é um pouco. Você tá falando da collab no Insta, né? Mas assim, é decepcionante, às vezes é teu cliente também e tal. Tu fala, pô, pra que veio fazer a gente perder tempo? Porque o podcast é caro, né, cara? É caro e demanda muito tempo, né? As pessoas pensam que é só ligar a câmera aqui e gravar, e não é, né, Bruno? Desde o momento lá do roteiro, Você organizar. a produção, ligar para o convidado, chamar ou você mesmo, né? Não sei quem faz esse intermédio. Assim, eu comecei muito animado, agora, assim, algumas coisas aconteceram, a gente oscila um pouco, né? Mas assim, você bota lá uma lista que você quer e a pessoa que você quer muito às vezes caga pra você. E as pessoas que não quer porque a gente também se surpreende muito, né? É por isso que eu tenho esse lema na minha vida, irmão. Assim, eu acho que tu pode se decepcionar 10 vezes. Você pode tentar 10 vezes se decepcionar 9. Olha, às vezes é uma pessoa que você ajudou e tal, valeu a pena. Os 9 são aí. Então, assim, você cria conexão. Então, acho que o podcast é muito isso, né? Tá falando muito aqui do pessoal do MesaCast, que o podcast original veio do áudio, né? E semanticamente foi tudo posto no mesmo contexto, né?
É o MesaCast, que é com vídeo, tudo, né? É o que vingou mesmo, né, aqui no Brasil, né? Aí no mundo, né? É porque o podcast é áudio, né? Podcast é áudio, mas todo mundo, assim, semanticamente incluiu isso tudo no mesmo contexto. O MesaCast, o que ele está fazendo, o seu podcast, é chamado MesaCast, mas ninguém fala mais. Esse nome já foi até abolido, né? Hoje em dia todo mundo chama de podcast. E aí você está falando do pessoal da rejeição também, né? Você convida um convidado, convida uma pessoa e a pessoa rejeita. Você tem mais ou menos um grau de rejeição, de porcentagem. Aqui é 1%. A maioria das pessoas que a nossa produtora chama para conversar com a gente aceita de cara, né? Mas tem aquelas pessoas que ficam, que nem respondem a mensagem. Eu acho isso uma falta de respeito, né? Acontece com você também, Luiz? Cara, como é cliente e tal, assim, acontece menos nessa toada. Só que assim, às vezes tu insiste, pô, vamos lá. Aí se tu vê que o cara não ficou muito bem, eu também assim, Luizinho, eu fico eu também não induzindo, eu me esmolar, então assim. Só que às vezes, mas às vezes eu também tu dá uma cutucada. Pô, cara, eu tô no 30 e tu. E tu Cara, não vai vai ser o primeiro, pô. Aí é ser isso. isso. E tem muitos meses esse podcast. Tá. Desde fevereiro, né? A gente gravou. Fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, né? Mas tem bastante episódio, né? Já tem 30. 30. Eu gravei semana passada. Eu gravei essa semana o 30º. E sai toda quarta-feira. Essa quarta-feira. Pô, bacana, né? E. Não, essa toda. A minha meta era 30. Eu fiz uma Você série. gostou tanto que vai passar dos 30. É assim, sim, porque. Assim, a gente tem que continuar aí até o final, né? Das coisas. E. E assim, eu também gravei alguns conteúdo técnico. Comecei a fazer séries. Então fiz uma série tributária, fiz uma série financeira. Além do podcast, tem os E quadros. agora a gente vai fazer um conteúdo meio que pro segmento, porque isso foi uma coisa que as coisas também tem que viralizar, tem que se tornar financeiro também um pouco, Sim. né? Para dar retorno financeiro também. Aí tem que fazer uns quadros aí para poder engajar mais, né? E quais foram as vantagens de criar o Conecta SBF em relação à receita? Aumentou tua receita na empresa? Cara, é difícil você mensurar, nesse caso, a receita, mas eu cresci total, né, desde janeiro para cá, uns 25, 30%. Meio que retornei o que eu tinha perdido ano passado. Pô, isso é bacana, né? Eu não sei se isso está relacionado diretamente ao podcast, mas assim, eu acho que o podcast é uma coisa de posicionamento, então é muito difícil você mensurar. Mensurar é complicado. É complicado porque você se posiciona numa situação que você tem um trunfo e aquele trunfo é válido para você e aquilo acaba te gerando engajamento sem uma admiração, sem um botar assim, sem você perceber, e aí fica as coisas meio perceptível. Mas hoje eu já tive 3, 4, 5 clientes que estão pagando podcast também, Que que bacana, hein, cara? se pagou. No meu caso, como é E olha que é um podcast novo, né? Principalmente então assim, e tem clientes que voltaram, que eram meus, aí voltaram. Então assim, hoje, sei lá, deve dar uns 1.500, 2.000 de receita, mais ou menos. Então, meio que, como é receita recorrente, meio que se paga, entendeu? entendi. Então, assim, tem retorno, só que o meu foco não foi, tipo, é uma coisa que você eu até falei contigo, né? Vai vir patrocínio e tal, essas coisas todas, mas você sabe que você pegou ali um pouco o início. Meu objetivo era mais espiritual, era mais ajudar os clientes, era mais me ajudar, e não financeiro. Apesar que eu preciso muito financeiro na situação que a gente está hoje, mas eu decidi, eu acho que as coisas são por consequência, né? Então, Consequência do trabalho sim, bacana que você faz, né? isso. Então, mais um podcast, assim, é legal você receber o de amor, tá legal, as coisas estão. Tem um amigo meu, Evaldo, cara, que
ele assiste todos e fala, pô, aí ele às vezes pega pesado, pô, tu calou aí assistir, entendeu? Te dá Ele tá lá juntinho, né? Aí ele falou, agora parabéns, me passou assim, pô, agora você mudou e tal. Então, o feedback é importante, mas você também não pode perder sua essência, né? Não, Se sei. tiver que falar alguma coisa e que não seja, não denigra a imagem de outra pessoa, falte respeito, acho que vale, né? Você tem que se posicionar, né? Tudo é posicionamento, mas com educação, né? A gente tá vivendo um momento do país aí, Polarização, totalização. é mais política, né, Bruno? Falando aqui, e pra mim não tem problema de falar assim, mais que você acha absurdo uma coisa ou outra, lá as coisas do STF e tal, mas também e há exagero dos dois lados, entendeu? Então não pode ser dessa forma e as coisas. Eu acho que as pessoas têm essa dificuldade de separar o seu lado e tentar decidir as coisas pelo fato, entendeu? Então, por exemplo, sei lá, aconteceu uma coisa. Sei lá, vamos botar assim uma coisa no país lá, o tarifaço do Trump. Aí você tem que opinar aquilo ali sem viés de nada, entendeu? Sim, sem Porque as coisas parcial, elas né? têm que Não é ser muito sem parcial. Escutar os dois lados e aí tomar a tua decisão. Então, mas hoje em dia eu acho que isso no Brasil tá muito difícil, porque realmente tá muito polarizado, entendeu? E eu acho, só para terminar, eu acho que o podcast tem essa essência de dar a voz e dar o outro lado a explicação de se explicar, de colocar, e de trazer conteúdo, de fazer a pessoa pensar um pouquinho fora da caixa. Então, acho que o podcast normal das pessoas que fazem é, tem teria que ter essa essência, né? O seu é bem nichado, porque a gente está falando da sua parte majoritária de empresa, de empreendedorismo, né? E é muito bacana porque tudo que é nichado cresce mais rápido, né? Por exemplo, o nosso aqui é generalista, mas foi o modelo que eu escolhi, o modelo que eu queria fazer. Tanto é que tem outros canais que são nichados, né? E eu queria conversar sobre tudo, mas desde que o convidado tivesse uma história bacana para contar, né? Porque como no momento que eu fui entrevistado por você, você me perguntou como que é a essência do meu podcast, não sei se você lembra disso. Sim. E eu falei que o podcast tem vários tentáculos, inclusive desde a época de Homero, né? O ser humano é apaixonado por histórias, né? Então, por isso que eu acho que o podcast nunca vai acabar. E o teu é bacana, porque você está falando de um assunto muito, muito pertinente, que é o brand content, né? Que é, na verdade, uma estratégia de marketing, onde as empresas contam suas histórias, mas não vende diretamente o produto, Acho que o podcast explicitamente. não pode ser Isso. explicitamente. É isso. Eu posso até falar da Hugs, né? Aquela marca de fralda, você é pai, né? De 3 filhos, você deve conhecer muito bem. E ela fala sobre que é o Mais Abraços, né? Ela não vende fralda no podcast, mas fala de maternidade, fala sobre criação, criar bem um bebê. E isso me segue dessa área, né? Eu aprendi um pouco. Aí todo mundo pergunta, pô, vou fazer o podcast, mas você tem que seguir uma linha. Sim, Por exemplo, a menina que botou milha, eu quero fazer, pô, cara, mas e aí, você vai falar de viagem? Você vai falar de perrengue de viagem? Você vai, entendeu? Cada linha que você fizer é uma linha de podcast. Você também tem que se sustentar de fazer isso o ano todo, por temporada, dentro do que você teoricamente se prontificou a fazer. agora, Bruno, vamos falar aqui do que muita gente quer saber. Essa é uma das partes que as pessoas querem mais saber, do setup. Eu não vou falar aqui do nosso, porque o entrevistado é você é o protagonista, né? Você veio aqui para falar de podcast. Para fazer um podcast ok, de bons equipamentos, que tem uma imagem boa, um áudio bom, custa caro? Cara, custa, como tudo na vida custa, aí você tem que tentar fazer dentro do seu orçamento. Então eu ficava ali pesquisando tipo som, por onde começar, e eu vi um primo Cash, o da lá que tá, falando assim, pô, esse microfone da Zoom aqui custa R$ 1.000. Pô, aqui a diferença com o da Zoom, que é aquela Shure. Shure, que é o mais errado no Flow. Aí eu falei, cara, então você pode tentar fazer um setup intermediário, com bastante qualidade. Só que assim, cara, se você tem pouco recurso,
você tem que começar. E aí, assim, eu acho que você tem que começar por um bom som. Como aqui eu venho te falei, pô, teu som é bom, caramba. Dá essa sensibilidade, porque a pessoa acaba escutando, né? Mais do que vendo. Som for ruim, a pessoa desliga na hora, nem passa pra frente que eu vi. Microfone é uma coisa que, por exemplo, isso aqui é muito bom. Foi até foi que te dei. Isso aqui. Então, assim, é bom e é barato. E tem um de R$ 1.000, tem uns 3.000, mas isso aqui atende muito bem. Entendeu? Então você pode. Eles vão ter elogiado muito o nosso som. Não, o som é muito bom mesmo. Você perde muito. Eu perdi muito dinheiro com iluminação, que eu não sabia, eu comprava errado, comprou um negócio errado ali e tal. A nossa iluminação ali é tudo softbox, né? Mas assim, É que a iluminação é muito gosto, mas você tem que também ter uma iluminação bacana. e assim, e você está-se com uma ideia, achando que é mais fácil as coisas, e depois você vai ver que, por exemplo, quando eu comprei a câmera, eu falei, pô, é mole gravar. Mano, tu vira pra baixo, tu vira pro sei lá o que. Tu fala, caraca, essa câmera tem assim. Eu liguei, a câmera ficou quadrada. Eu falei, cara, na moral. Foi, não é possível. Então, assim, você começa eu escolhi, né, tentar começar, porque eu só tinha um tiro, tentar começar da melhor forma, porque assim, senão eu ia, sabe, Você não tinha como errar ali, eu né? não tinha como errar. Entendi. Então, assim, eu fiz um investimento um pouco maior, porque eu falei, pô, eu quero trazer a qualidade. Você tem duas câmeras da Sony. Agora tem 3, né? 3? Eu vendi aquela lá que tu não deu jeito aqui, não. Eu daria jeito hoje. Que eu já tô mexendo melhor no OBS, mas. Eu vendi, eu comprei. Que isso, Bruno? A ZV-10, né? Mas eu, por exemplo, não comprei a lente ainda. Entendi. Cada lente é 5.000. Só o corpo da câmera. Não, eu comprei a lente com o kit da O lente. kit da lente, sim. Ó, tem coisas pra melhorar, né? Sempre tem. Então vamos lá. Você tem o microfone da Zoom Microfone da Zoom. e 3 câmeras da Sony. É, Qual a ZV-10? ZV10. ZV-10 que é maravilhosa. Tem a Blackmagic, né? Mas essa é mais cara, né? Então, aí, cara, é aquele negócio. Você não precisa pagar uma câmera muito cara. Sim. Então a qualidade que eu gastei lá, gastei em torno de 25.000, mais ou menos. Sim. Mas assim, vou botar. Pode falar em valor, não? Pode, fica à vontade, cara. Então, a mesa foi 3.000 e pouco, mas foi tudo pendurado no cartão, tá? Entendi. Fica tudo bem. 10 vezes sem juros. A mesa foi uns 2.000 e pouco. Não, foi 3. Aquela mesa, a T-Mini Pro, que foi 2.000 e pouco. Aí, o microfone foi uns R$ 1.000 cada um, mas ele já veio um conjunto inteiro. Então, é um microfone melhor, então já dá 4, 7, 9. E as câmeras, que aí foi 6.000 mais ou menos. As câmeras são mais caras, né? Essa parada aqui do. Porque Sim, a Rival, né? aqui, a Ribalta é cara. A Rival é cara. 400, 500 reais. Então, pessoal, vou dar uma dica. Uma parada legal aqui, cara. Tu botou isso aqui. Sim, a gente tem que, né, se virar nos 30, né? É. E pessoal, você pode comprar produtos na Shopee, não é vergonha nenhuma, tá? Muito mais em conta do que o Bruno tá falando aqui. Ele tá falando do setup dele. Eu não sei comprar Shopee, não, cara. Eu Não sabe, não? Não, Eu vou te ensinar depois. De off eu te ensino. Tem umas porque coisas eu muito vi lá legais. que é barato, mas, pô, mas Por exemplo, taxa. esses softbox são maravilhosos. Esse aqui é mais Mas é direcionado. barato, né? Esse aqui é 200 e pouco. 300. Isso, sim, não. Esse custou 110, esse aqui 99. Eu também comprei um kit desse. Dá para fazer um setup bacana, menor, com um orçamento menor, né? Sim, sim. Mas assim, o teu podcast é sensacional. Tanto é que você aluga aí para cursos, para gravar outros podcasts, né? Eu tô iniciando isso agora. É um novo projeto que eu não, que as coisas vão acontecendo, eu tipo, não prever. No espaço onde eu acabei adquirindo uma sala e uma loja. Só que a loja não deu dinheiro para terminar a obra. E o meu pai agora tá ajudando e tal. A gente tá tentando terminar a obra agora foi embargada, eu bati com o carro hoje. Você bateu com o carro, né? Tia, mas enfim. Mas tudo bem, dá certo e você não. Mas assim, aí a minha ideia é descer com a SBF Contabilidade para a loja
e deixar o estúdio mais fazer. Por isso que eu te liguei essa semana até pra gente, se você quiser, você é um excelente profissional pra gente trazer. Porque assim, a minha ideia é você que tá aí, que quer gravar, fazer um pacote inteiro com a gestão do YouTube. Porque assim, isso é uma coisa que eu tinha uma visão. Que muita gente não faz, A gestão inteira. eu tinha uma visão e isso mudou um pouco, né? Que é o seguinte, não adianta só você gravar. Você tem que ter um cronograma, você tem que ter uma audiência recorrente, você tem que ter uma constância. Você tem que ter alguém para tomar conta ali para você fazer os cortes, você tem que. Então, assim, é uma sequência de um montão de coisa que não adianta você só, por ter uma ideia boa, vou gravar. Você precisa fazer um cronograma. Então, a minha ideia é fechar um valor lá por mês que o cara vai lá gravar 2 vezes, 4 horas, 2 episódios cada um. E que pague lá um valor por mês e tenha o seu YouTube lançado com cortes. Acho que Pacote. funciona o meu. Barba, cabelo e bigode. Porque eu acho assim, pro empreendedor que tá iniciando, cara, ele precisa, não é só montar o podcast. Uma coisa é você vir aqui fazer um podcast, botar na tua rede social, beleza, mas não sei se isso vai converter 100%, sabe? Sim. Para venda, né? Converte para você como pessoa, para você como força na sua mente. A gente fazer isso aqui é muito bom para a mente, né? Eu adoro. Conversar com pessoas é maravilhoso, né, mano? Não, é Uma terapia, né? assim, psicologicamente é muito bom, entendeu? Só por isso já vale. Você tem que fazer algo também que retorne para você. Hoje Não é tão fácil você fazer um podcast. Eu pensei que fosse mais fácil, sinceramente, mas não é. não é tão fácil, não. E você tem a constância, cara. Toda uma logística complexa, né? Você ter constância assim de. Pô, você tem que gravar. Não, e você não pode falhar com o teu canal do YouTube. Se é toda quarta-feira o teu, é toda quarta-feira. Não pode falhar. Esses 2 últimos aí, eu tive uma ideia de. Eu fiz a série, eu botei 2 lugares, tipo, o resumo da série, que foi, assim, também, mas foi porque assim, eu tava ficando um pouco desanimado de gravar, aí eu estendi um pouco, aí você perde aquele time de ter aquelas coisas, sabe, aquela programação, assim, muito pô, no início lá a gente tinha seed gravado pra o cliente ia lá e só ia ser publicado aqui há um mês e pouco, entendeu? No Entendi. início eu fiz muito e depois Você foi deixando aquela gordurinha ali de cliente. Episódio gravar, porque não é ao vivo, né? É gravar. gravado. Esses são episódios que você Você gravou. ponto, cara, o que você acha melhor, gravado ou ao vivo? Essa pergunta eu vou te falar de fazer num quadro chamado. É você que tá Daqui a pouco. Não, mas pode me perguntar, pode me entrevistar também. Sim, Não, cara. então, o que eu acho? O nosso. Então, eu gosto do ao vivo, porque não te dá trabalho na edição depois. O gravado, ele te dá um trabalho você editar e tudo. Tem vezes que o convidado pede, pô, cara, eu falei aquilo ali, não é pra ter falado. E aí a gente tem que cortar aquilo ali. Mas aí tu dá margem, pô. É isso que eu tô te falando. O gravado dá margem pra coisa que, por exemplo, eu aprendi isso. A gente trabalha com fechamento Sim. contábil. Aí sempre foi aquele negócio, pô, vou fechar em março. Aí todo mundo, pô, legal, tem 3 meses, mas era horrível. Porque o cara vai lá, muda. Ah, não, agora muda de novo. Agora muda de novo. Muda de novo. Se for janeiro, irmão, tu vai se matar, você vai acabar, você vai virar a noite, acabou, acabou. Sim. Então aqui, por exemplo, eu quero parar para ir do banheiro. Sim, eu já, Ao vivo, e ao vivo, e eu paro direto. Se eu tomar água, eu paro. eu já fui no banheiro 2 vezes já com um convidado assim. E aí tinha um outro, não um host, mas uma acompanhante da convidada. Foi maravilhoso. Ela fez o meu lugar aqui enquanto fui no banheiro. E podcast é isso, tem que ser uma coisa despojada. Podcast não é um programa jornalístico. É cheio de pompa ali, engravatado. E é uma Ó, eu tô entrevistando você aqui. um gatinho. Não, de chinelo. Ah, tá. Chinelo Não, mesmo. pior, né? Porque você já gravou de
De meia preta. Não, deixa isso pra lá. Vamos deixar isso quieto, Bruno. Meia preta com bermuda. Caraca, nossa. Vamos mudar Então foi o podcast que foi esse? Foi do Renan, pessoal. Do Quem Renan. quiser ver a treta lá, não é treta. Foi engraçado o podcast, né? Foi com o Renan, que ele fala sobre a marca de roupa dele, que é a Trend Mix. E aí o pessoal me zoou o tempo todo ali nos bastidores, mas foi bacana. Eu saí bem, né? O cara vai com uma bermuda e meia preta. Márcia deixou. É meu estilo, né? Márcia deixou você sair assim? Deixou. Não adianta falar. Mas também tu não acha esquisito, não? Super. Ah, tá vendo? Ah, só sou eu. Mas Bruno, vamos lá. Em relação à equipe, a tua equipe é uma equipe grande para Podcast? do audiovisual ou é uma equipe chuta? Não, eu pago uma pessoa pra gravar. Antigamente eu comecei com 2 gravando, Sim. câmera, gravando. Aí tinha até você tomando conta do YouTube, tinha outra pessoa tomando conta do Instagram. Aí assim, a conta assim também não fecha, a gente hoje Foi. é uma pessoa só pra tomar conta do Instagram e YouTube Menos é mais, né? e uma pessoa só pra gravar, entendeu? Ah, entendi. E aí tá tocando assim. Talvez poderia ser mais da outra forma, mas aí você também tem que encaixar as coisas. E também fica muito caro, né? Chico. Você tem que também monitorizar. Os jornais são caros, né? Isso, tem que. Uma diária hoje de um cara eu consegui um pouco mais barato, mas é em torno de 350. O cara fica quase 6 horas. Mas tem que avisar o pessoal que quer aprender quer abrir um podcast, que não precisa de uma equipe no início. Ela mesma pode gravar, deixar gravando ali, né? Até celular, o pessoal grava do celular. Eu imitei um pouco, mas assim, é porque tu tem trabalho na edição, né? Que você deixou as duas gravando, tu não vai cortando. Então, assim, no estúdio maior, você bota as câmeras, tu vai. Aí você realmente precisa de alguém ali pra operar, entendeu? Sim, Então, vai que você tem a Márcia aqui operando. Sim. Então, assim, só que aí, assim, se tu não tem a massa, né? Você vai ter que pagar alguém. Quem não tem a massa. Pagar, e tem a massa, vai ter que pagar. Tem que pagar, tem que pagar. Aí, assim, aí você tem que botar uma pessoa e fazer a parada. Então, assim, se você alugar, talvez hoje eu optaria em alugar um estúdio do que talvez investir esse dinheiro, né? Assim, Entendi. porque hoje o estúdio tá meio prostituído também, os valores. Tá meio. Sim. É normal. O Brasil O mercado tá bem mais banalizado, né, Bruno? o mercado tem esse defeito, cara. Se todo mundo. Por exemplo. Toda oferta e demanda, né? Eu me lembro muito da palheta mexicana. Chegava, todo mundo. Aí daqui a pouco todo mundo quis comprar franquia de palheta mexicana. Agora acabou. Agora os caras botaram em cada um. É isso, cara. Daqui a pouco, é legal gravar podcast. Mas, cara. Quando é novidade, né? Só que eu acho que talvez o que sustenta o estúdio não é um podcast. É um conteúdo que você tem que gravar e tal, porque você tem que viralizar e tem que tornar. Então, assim, o podcast, ele é importante, ele é legal, mas ele não pode ser o único do seu canal. Sim. No nosso caso aqui. O teu é porque você tem um outro, né? Que você sabe, tem um outro canal, tem os patrocinadores, né? Patrocínio é muito importante. Por exemplo, a Blues Mel Aroma, que é a nossa patrocinadora. Mais uma vez, estou falando. Você, mas, por exemplo, se você fosse virar para a parte de marketing, por exemplo, se o teu canal fosse nichado para marketing, você talvez teria necessidade de fazer alguns conteúdos mais técnicos. Eu não quis nichar. Poderia falar de publicidade, marketing, que é a minha formação, ou de tradução, que também é minha outra profissão, eu sou tradutor também. Podia falar, eu acho que a tradução daria até mais engajamento, mas eu não quis, eu quis fazer um generalista, como eu te falei. Eu quero me divertir fazendo o meu podcast. Você não acha que é bom por um lado que você não fica muito com esse compromisso de seguir um. Porque quando você faz um nichado, você tem que ter aquela. Você não pode colocar. Tem que cuidar do jogo se tornar repetitivo. Cuidado agora, que o cara não vou fazer o roteiro. Eu falei, mano, quem faz o roteiro sou eu. Aí eu falei pra ele. Essa história, Bruno. Aí ele falou assim, não,
eu vou fazer Eu vou roteiro. fazer o roteiro. Eu falei, mano, quem faz o roteiro sou eu, cara, não é você. Só me conta a tua história. Aí ele, não, aí daqui a pouco ele mandou 500 perguntas. Eu falei, mano, deixa eu te explicar uma coisa. Podcast não é pra tu vender, contar a tua história, cara. A gente tem que pegar um conteúdo aqui e falar, o que que você quer falar? Entendeu? Então você tem que direcionar isso, senão vai virar bagunça. Se não quer pergunta daqui a pouco tá mandando no teu. Pô, quer mandar No no teu hoje, áudio, cara? quer mandar no rosto, deixa Pô. tu sentar aí. Pô, aí não dá, pô. Não dá pra tu pegar aqui e falar, pô, aí eu vou te mandar o roteiro pra tu me entrevistar, pô. Botar Tá. o pé na mesa, né, cara? É. E Bruno, olha só, eu vi. Você chamou algumas pessoas que falaram de inteligência artificial. Chama. Eu tô vendo que você tem E uma. várias pessoas. Eu tô vendo que você tem um apreço, você é apaixonado, entusiasta de IA, assim como eu sou também. Mas a gente tá falando de você. E você chamou convidados importantes para falar sobre isso. Cara, eu tento. Vamos lá, eu acho que a gente faz de empreendedorismo. Então, se tem um tema principal, mas além do tema principal, eu falo da SDE, falo de algumas coisas de marketing, algumas coisas assim. E um deles é IA. A IA, em algumas profissões, ela vem auxiliando muito, e tem muito essa questão de ela substituir ou não, sabe? E a IA, cara, para mim, foi um paradigma de alguma coisa, porque eu pensei que a IA ela fosse ir para terminar o emprego, né? Só que a IA, cara, ela precisa de um apoio intelectual muito grande para ser conduzida. Sim. Seria Ela não é, ela não prompt, né? então, ela não é tipo o cara que nunca entendeu, quiser falar ali e a parada dá certo, entendeu? Então, isso foi uma surpresa para mim e hoje, assim, eu uso internamente lá, por exemplo, eu botei as meninas para fazer resumo de convenção coletiva, puxar os pontos, a parte assim, de relatório interno. Pro podcast, cara, assim, aqueles textos, Às vezes o tem texto, no chat GPT. porque ali ele traz coisas importantes, coloca. Isso que hoje é bem prático isso dentro do marketing. Palavra-chave em algumas coisas. Mas eu acho que isso é muito, muito importante. Então a IA, ela vem te dar uma aceleração muito Um grande processo, né, Bruno? no processo. Você teve alguma pessoa que você admira que foi ao teu podcast, que você teve a oportunidade de entrevistar? Que você quer, pô, sou fã daquele cara. Não, eu não tenho muito essa questão de fã, mas assim, eu. é, vamos lá. O meu pai foi um desafio para mim, porque eu quis honrar ele e tal. Que eu te ajudei a entrevistar. Por dificuldade. E foi muito surpreendente o podcast dele, né? Tu botou aquele negócio de português, né? Um xingando lá. E sim, os cortes, né? E tá, passou de 1.000, né? Foi o maior corte que tem. Sim, sim. Do corte foi 3 mil, 4 Dá 3.000 já? Não vi mais. E aquele eu não monetizei, né? Então, assim, cara, se você for falar assim, cara, do tema, eu gostei muito do que fala da parte psicológica. Assim, então, eu falei com o Gil, que o som ficou muito ruim. Acontece, cara. Até no Flow, ou inteligência artificial, eles têm problema com áudio. É raro. Mas acontece, cara. Fica tranquilo. Mas, se você falar assim, um cara que tá me apoiando, o cara que é o Alê. O Alê foi um podcast assim que Que é o dono da Legacy da Studio, né? Legacy. Ele é um cara que tá me ajudando, ele é um cara que, cara, ele é aquilo mesmo que Sim, tribal. Ele é um cara, mano, que você chega pra ele. Agora mesmo, ele me ligou. Ele, pô, cara, tu botou isso aqui da tua empresa e tal. Ele, pô, Bruno, tal. Eu vi que ele ficou meio assim. Pô, mas não era isso, não, pai. Ele ligou. Aí eu printei, eu falei, cara, você que mandou. Então que foi o jumento. Eu falei, não, cara, ninguém é jumento, não. Calma, dá pra consertar. Então, assim, e até nessa hora que, pô, ele foi, cara, vou tomar um esporro, que eu falei, não é possível que eu fiz isso, mas ele que tinha pedido. Então, assim, eu vi que foi ele. Tudo bem que foi ele. Mas, assim, ele é um cara muito educado, essa parada toda, é aquilo lá. E ele falou, talvez, a parte lá do Rio, né, das coisas, que foi aquele corte que a gente fez, foi muito bom. A história do Alexandre foi bacana, só emocionante.
Cara, o do Fernando da FK, que ele chorou e tudo. Isso, Vai só na voz. agradecendo. E, pô, o cara teve tudo. Se eu botar aqui, teve vários, assim. Teve um do Rodrigo que eu precisava gravar um, não tinha ninguém. Eu falei, mano, vem você mesmo. Aí o Rodrigo veio, pô, foi um papo muito maneiro, assim, de parte financeira. Fluiu, né, Bruno? Fluiu. Tô lá, cara, teve vários, assim, da milha. Eu fiz um de sustentabilidade, assim, que, pô, me surpreendeu, assim, que a gente falou alguns temas e tal. Esse não, esse deu pouca visualização, então, assim, nossa, cara. Mas Então, Bruno, assim, mas deixa eu te falar como profissional, nem tudo tá perdido. Às vezes você pode mudar uma thumbnail ali, fala com os profissionais que trabalham contigo, ou às vezes mudar o título, tentar testar, fazer um teste ABC, que o YouTube agora está fazendo, o teste AB, né, ABC agora, com as thumbnails, ver se você pode reverter essas visualizações, sim, mas tá? tem uns que você fala assim, pô, foi muito maneiro. Foi de maneira, eu queria que tivesse mais. Por a Gisele, que ela foi lá, fez os negócios, a menina. Então, assim, teve vários. Mas eu acho assim, o que eu acho que foi bem legal mesmo foi que um cara que admito tá me ajudando, enfim, foi do Alê, assim, foi. Olha, foi sensacional. De vez em quando eu vejo aquele podcast, foi um dos primeiros, né? Acho que foi o segundo podcast da Conecta SPF. Foi o segundo ou terceiro? Lancei foi o segundo. Sim. Que eu gravei foi o quarto, quinto. Que falou sobre educação cristã, né? É, Ele é dono da Legacy, né? é isso. Foi os que deu mais visualização depois do meu. O meu foi que deu mais. Sim. De 500, 400 e pouco. Dele foi 300 e pouco. Entendeu? Bacana. Você fica feliz Participar. de participar e conversar com a pessoa. E tu vai melhorando a cada podcast. Você tá mais com a tua retórica melhor, entendeu? Não que você que um cara que é host de podcast tem que ter uma retórica Sim. tipo de Platão. Mas você tá mais desenvolto. E eu acho isso bacana, cara. A gente vai evoluindo, né? Vai evoluir, tem que evoluir, né? Nessa vida a gente tem que evoluir, né? Ainda mais fazendo repetidas vezes, né? E Bruno, agora um assunto um pouco polêmico, você fala se você quiser, tá? Houve algum convidado que você se arrependeu de ter chamado? Ou a conversa foi ruim? Não precisa falar o nome se não quiser, tá? Teve uns que você se decepcionou, mas aí não é questão de arrependimento. A gente fez o roteiro aqui fazer 3 horas. O Prado brigou. Que prado é esse, cara? É tu mesmo lá, o cara quis colocar as coisas e tal. E no final, assim, foi um Não, vou explicar pro pessoal, porque Não, no final foi um excelente pô, podcast. o cara é sensacional, cara. O cara é um cara gente boa. É um especialista em vendas. E ele é um cara que sabe falar e tal. Ele foi convidado do Bruno para falar sobre vendas. O cara é um monstro na área de vendas, mais de 30 anos de mercado ali. E ele simplesmente queria mandar no podcast do Bruno e na equipe do Bruno, né? Não, fala para sua equipe aí fazer corte, não sei o quê. Fala pro pessoal fazer isso. E aí começou a treta daí, né? Aí depois a gente não vale a pena contar o que aconteceu, mas Mas acho que eu não falei nem diretamente. Pode ter sido com ele, mas ele sempre foi um cara muito gentil. não, eu gosto do irmão. Mas foi muito mais. Ele decidiu trazer um cara de Marte. Que o cara se sentiu dono dele. E começou a ponderar. Faz isso, faz isso. Aí ele filmou lá. Aí postou sem me marcar. Isso é Entendeu? uma falta de Aí, carinho, né? falta de. Não aceitar collab, né? Aí, tipo, o do podcast sim, ele até citou, mas o Tá. doce ele foi cortando, tirou minha logo pra cortar o dele. Ele fez produto dele vendendo clica aqui, assim, né, o produto em cima do meu podcast. Entendeu? Então, quer dizer, ele acabou me usando pra gravar o podcast dele. Só que assim, cara, eu tô no início, né? E eu acho assim, o cara se colocou num pedestal tão grande, que é bom, com tantos seguidores e tal, trouxe assessor. Pô, se ele é tão importante assim, precisava usar o meu podcast, porque ele não paga. Verdade. E você, com todo Porque carinho, chamou ele. entendeu? Então, só isso, mas não é raiva, não é nada, não. Só marca se pagar tanto lá, 3 mil, 4 mil. Nossa, então que isso. Eu falei, pô, então beleza, irmão, mas não foi isso que foi combinado. Então, assim, aí foi basicamente isso.
E se você quiser trazer ele aqui para se explicar também, Ó, se ele vai ver, mas foi isso que aconteceu. Aí, pô, depois ele, pô, tem que ver o outro lado também. eu falei, pô, cara, o que que você não tá entendendo? Eu falei, o que que você não tá entendendo? O combinado foi ele gravar e tudo que ele fizesse, ele me marcar. Mas ele não pode marcar porque a rede dele é vendida, a gente faz propaganda. Eu falei, o problema é teu, cara. Ele se comprometeu a fazer e me encheu o saco. Por isso, Virou tem que 4 horas. fazer um contrato. Encheu o saco do negócio lá e tal. De você, na época, né? Cheio de ordem, o caramba. Nossa, E pra chegar no final, a gente tava trabalhar pra ele pegar o corte e fazer. Eu não acho certo. O ponto que o bolo que deu, o restante foi muito legal e tal. sim, o conteúdo dele foi maravilhoso. Agora mesmo que eu gravei com a Cláudia, a gente tá usando OpenScript, não sei se você já ouviu falar. Sim, Faz com o inteligência artificial que faz os cortes. Né? Aí assim, aí eu peguei lá, passei os 10 cortes pra cara. O Paulo também. Falei, cara, só me copia. Beleza, tudo certo. Entendeu? Então eu acho que a parceria é isso. Certo, é o certo. O certo é o certo e, cara, não custa Combinar não sai caro, né? combinar não sai caro. É por isso, Bruno, que você tem que estar respaldado de um contrato. Tem muito. O nosso podcast aqui, a gente não faz contrato de imagem nem nada. Deveria fazer. Mas um contrato de alguns convidados, né? Cara, mas assim, pode ser, mas eu, cara, eu levo a vida de uma maneira um pouco diferente. Sim. Eu acho que o que a gente faz. Se o outro usar você, tá de boa. Sim. A coisa tá com você, o dom tá com você. Deus que vai. Seu coração vai. Deus que vai abençoar e tá tudo certo. Se você faz com o coração, tá tudo tranquilo. Se falar, tá de boa também. Todo mundo pode errar. E é isso, mas se foi, se quer botar lá, eu vou ficar meio. Porque isso aqui era eu. Deixa ele. Tá feliz? Tá tranquilo? Seja feliz. As coisas vão acontecer. Vão ser um. E já tá acontecendo, meu Bruno. Deus tem. Quando você confia em Deus, Deus é muito mais para dar do que qualquer coisa. A gente tem um quadro aqui que se chama Pong, que não é muito da nossa época, que é o primeiro jogo da Atari, ali nos idos de 70, onde uma bola percorria de um lado ao outro, como fosse um jogo de tênis. Aí eu vou te fazer umas perguntas e você de bate pronto, a resposta seca, vai me responder. Vambora brincar? Bora. Tu não tá muito animado pra brincar, não. Opa, vamos Tá animado mesmo? Esse quadro é maneiro. Se quadro maneiro? Eu É o quadro clássico aqui do Prado Cash. Vamos lá? Gravado ao vivo. Gravado. José do Egito ou Rei Davi? Rei Davi. Tanto é que eu botei meu nome meu filho de Davi. Boa, boa, boa. Inclusive, agora a próxima pergunta é uma pergunta nerd, né? Pra não fugir. Nerd eu não sei não, cara. Não, mas é o nerd que tá na cultura pop que você vai saber. Fala aí. Batman ou Superman? Batman. Sabe por quê? Por quê? Que tem as cores do Batman? Não, cara. Porque o Batman é o único que não é super-homem de verdade. Faz Sim, tem superpoderes, né? Habilidade de luz. É habilidade. Então eu sempre achei muito bom. Tem poderes sobrenaturais, né? YouTube ou Spotify? YouTube. YouTube, né? Porque Eu amo outra. YouTube é maravilhoso, né? Inteligência artificial ou inteligência humana? Humano. Humana sempre, né? Humano. Essa acessibilidade aí é muito legal, mas não substitui o. Certo. Então, você acabou de participar do quadro Pond, famoso aqui no Praia do Sol. Pô, pergunta mais aí. Você quer saber mais? Não, soltei esse pergunta. Tem gente que eu pergunto, soltei. Cara, tá bom. Tu tava gostando, né? Tava gostando. Eu tava engrenando e o cara acabou. Bom essa brincadeira aí. Bruno, está chegando aqui o final do nosso podcast. Espero que não chore, tô brincando. Quer deixar suas redes sociais aqui, do teu canal? O teu canal é o SBF Contabilidade. Isso. E lá a gente faz o Conecta SBF. Dentro do canal, sim. E eu tenho esse da igreja lá, que é o Resgatado pelo Amor. Sim. Que aí é um outro processo, né, que eu tô passando e tal. E eu tô fazendo as coisas aos poucos, mas
Aquele ali é uma coisa mais... Mais tarde, sai em vigor, você grava sempre. Pô, então legal. Então deixa os dois, Hoje, na verdade, eu parei um pouco de gravar, eu tô voltando agora e aquele ali não tá muito... mas não vai falar que são canal. Não, hoje é resgatado, né? Pelo amor. O da SBF tinha. Não, sim, não. SBF eu sei que tá todo No vapor. Instagram também, que é arroba consultoria SBF Contabilidade. Então a gente vai deixar aqui na descrição do vídeo, vai deixar aqui queimado aqui na legenda, tá bom? Os dois canais, né? E é isso, meu amigo. Te agradeço muito por ter vindo ao nosso estúdio. Foi um papo de podcaster para podcaster, de host para host. Pô, foi um prazer. E foi legal que a gente trocou essa ideia aqui maravilhosa sobre podcast, que muita gente quer saber, cara, como se faz o podcast, como sei o quê. E você elucidou, acho que a dúvida de muita gente aqui, né? Conseguiu elucidar a dúvida de muita gente. As dúvidas, né? Assim, do recado que... Não sei se tu vai me perguntar se tem recado ou não. Agora, Não, já vai. soltando acabou, cara. Pô... Pode falar, qual o recado? Fala um recado, pode falar, por favor. Não, cara, quero te Ninguém agradecer. pensa que vai acabar, não, tá? Pô, tu já encerrou, cara? Pô, aí tu já... Agora tu quer o quê? Tu já encerrou, pô. Peguei pra crer, pergunta. O cara querendo mandar no meu Vai, ponto. Coca-Cola. Pô, o cara nem tomou mate por querer. Não, porque é pêssego, cara. Mas assim, eu queria te agradecer, cara. Tu sabe que tu é um excelente profissional. A gente começou a história junto. Sim. Eu não queria que a gente retomasse esse projeto que a gente retomou lá do estúdio, que agora eu tô querendo botar isso pra frente, de fato. Ó, o cara tá me fazendo um pedido ao vivo aqui, hein, pessoal? Não, Ó. sim, porque assim, a gente precisa de ajuda, sócio, essas coisas todas. E, e eu tenho a sala lá, né? Então, assim, e eu acho que a gente precisa multiplicar isso para as pessoas, né? Ter esse momento. Eu acho que o podcast também não pode ser assim, vou gravar, vou gravar. Tem que ter um roteiro, assim, que se entender. E Tudo uma fazer logística, né, complexa. qualquer coisa é difícil fazer, é difícil você pensar. Você abre mão da tua família às vezes para gravar no sábado, no domingo. Claro. Difícil. Então assim, não é fácil você ter aquela rotina, aquela pegada, você pegar uma equipe boa. Mas eu acho que vale a pena mentalmente, te faz ter força, te faz. E aí na vida, assim, cara, você pode ser muito bom profissional, você pode ser muito bom no que você faz, mas se você atualmente estiver ruim, se você estiver para baixo, se as coisas estiverem, sim, acontecendo de forma negativa, você não vai conseguir talvez ter isso. Então, assim, hoje, por exemplo, foi um dia que eu, eu, eu fiz um propósito ano passado e até esse ano de orar de madrugada, de orar 3 horas da manhã. Minha vida Muito legal. ficou muito legal. Aí no início do ano aconteceu um negócio assim que eu me decepcionei um pouco. E aí Deus antes falou, pô, meu, tem que voltar e tal. Eu falei assim, caraca, Deus tá aí. Hoje eu acordei 4 horas da manhã do nada, assim. Aí eu comecei a orar e tal. E hoje eu bati pro carro. Né? Então, assim, tem coisas que acontecem, Vindo pra cá, lembrando. né? Mas o pior é que eu mudei por causa daqui. Então eu não fico mal de você ter batido com o carro, não, né? Não, mais ou menos. Esse podcast tá muito baixado, é leve, mas assim. Eu sei todo que usou. Mas assim, o cliente tinha marcado 4h30. Só que ia embolar, porque era no centro pra chegar aqui. Aí eu tentei marcar com o cara de manhã pra voltar. E aí, no meio disso, voltando e acabei batendo, né? Na verdade, bateram em mim, mas eu tive que fingir que eu bati. Eu bati na polícia. O cara conseguiu que a polícia bateu, a polícia, a PM, né? Polícia Militar. Não se viu ainda. Civil? Aí me dá teu documento, tá, mas depois foi tranquilo, chamou de irmão, caramba, tá tranquilo. Mas o pior é que eu tinha botado o carro, trocado com o carro agora há pouco tempo. 2 dias, na verdade. E eu tinha trocado de seguro hoje, mas tá. Você tem que pensar as coisas boas, né? O seguro é um mal necessário, né? Pô, eu nunca usei o seguro, só bati uma vez na vida em 2013. Então, assim, meu moleque usou já seguro pra caramba, mas assim, essas coisas tem que colocar. E aí vai, as coisas vão se resolver e tal. Então, tem coisa que a gente não tem explicação.
Sim, sim. E às vezes dá um livramento, né? Podia Às vezes é ser trabalhar pior, né? pior, enfim, as coisas acontecem, você tá Deus está no controle. negociando e isso é uma coisa que mudou muito em mim, né? Assim, antigamente eu me culpava, antigamente eu olhava sempre o lado ruim das coisas. Pô, mas Talbert, hoje a gente fala, pô, mas tá bom, tá tranquilo, vou pagar, tá tudo certo, é um prejuízo, Nossa, mas de lição, cara. então assim, hoje eu, beleza. Por exemplo, às vezes você aumenta a receita e sai um ou dois clientes, você fala, pô, aí tu pensa assim, caraca, pelo menos entrou, né? Então assim, a visão não é porque empatou, mas é que Deus tá te honrando ali, que as coisas estão acontecendo. Então, eu acho que a vida é assim, você tem que colocar, de tentar enxergar um lado bom das coisas, né? Então, e é isso. E se eu fiz tudo direitinho, orei e tal, e aconteceu isso, então tá debaixo de Deus ali certo e Deus está no controle. Deus é no controle. Então, e o podcast, eu acho que é essa oportunidade de você falar da sua vida, a pessoa te conhecer. Então, eu escolhi trazer clientes. Então, se você tá me escutando, assim, se você quer uma dica, você não pode chegar, eu quero gravar um podcast, e tá, mas que tema, tal, jeito você vai fazer e tal. Então, não age na emoção, estrutura as coisas. Teve um dia que eu acordei do nada e montei lá o Conecta do nada, assim, saí tudo direitinho. Nunca é do nada, né? Ah, isso aí foi Deus mesmo me levando ali, montou, falei, cara, essa isso tudo, o dia, as coisas, a hora, a parada, todos os convidados, 30 primeiros eu tinha colocado lá. Foi mudando um pouco, mas Eu te ajudei até a fazer a agenda, né? foi aquela agenda. Sim, então falando agora, aproveitando, né? Que Deus está no controle, que Deus sabe de tudo, que Deus tem um propósito para a gente. Eu vou fazer uma pergunta que eu faço para algumas pessoas, não para todo mundo. Vamos lá, então? Para a gente terminar com chave de ouro. Se você tivesse um momento, um minutinho para tomar café com Jesus, o que você perguntaria a ele? Cara, eu perguntar, eu acho que eu Dá ia, oportunidade. Oh, vou falar com ele, não? Não cara, só necessariamente ia perguntar orar e agradecer e louvar. e louvar só. E contemplar e agradecer por tudo que aconteceu, porque Deus foi algo que, sim, deu na minha infância, passei em bullying, tive meu problema com meu pai, né? Tive questões que eu não prefiro falar aqui. E foi assim, quando eu me converti, foi onde eu vi o primeiro amor, foi onde eu vi o cuidado, foi ali as coisas. Então, assim, tudo que ele fez, a mão que ele colocou, então eu acho que eu só iria contemplar e fazer e agradecer por tudo que. Eu vejo muito Deus como senhorio, sabe? Aquela passagem que Deus outorgou um nome que é acima de todos os nomes, que o nome de Jesus se proclamou dos céus na terra. Então, assim, e eu vejo Deus muito como amor, como perdão, né? Então, e nem agora essa série aí que fala de Madalena, né? Que Madalena erra de novo, e ele vai lá e fala assim, não, mas ela chorando, e eu me coloco muito nisso. Pô, mas eu errei de novo, você me tirou daquilo lá, eu fui lá de novo, eu não te mereço. Aí abaixa a cabeça. Ele só olha pra ela e fala assim: ei, levanta a cabeça. E ainda fala assim: você achou que você não ia pecar? Daí eu falo assim: cara, você tá maluco? E onde tem esse amor, sabe? Só por ele mesmo. Então, assim, que eu acho que eu não teria nem coragem de falar nada, não. É só agradecer mesmo e Que resposta maravilhosa, não? Amém, amém. louvar e contemplar e tá ali mesmo. Minha mãe morreu, né? E eu escutei aquela música Ninguém Explica a Deus. E foi assim, eu tava chorando no quarto lá, que minha mãe tava internada, tava quase morrendo. E aí eu escutei Ninguém Explica a Deus, falei, minha mãe vai sair, depois ela saiu da UTI, né? E fui pro quarto e já tava pra ter alta e ela morreu no meio disso. E eu falei assim, cara. E aí o cara que serviu comigo na época lá, eu de oração, então eu fui da igreja católica da renovação. Falou, cara, essa música tem dois lados. Tem um lado de Dona Ivone, tem um lado de Deus Consolando também. Então eu falei, caraca. Música linda. Depois ela
Aí assim, eu fui ver ela, e acho que pouca gente sabe disso. Eu fui ver ela e quando eu cheguei lá, eu vi ela incomodada, eu vi ela reclamando das coisas. Eu falei, pô, mãe, Paulo Gustavo acabou de morrer de Covid, você tá aqui, você saiu do quarto, pô, tem que agradecer, tá o que, mano? Eu acho que o Paulo Gustavo morreu uma semana antes da. E eu falei, cara, você tá aqui reclamando, você, enfim, mas eu tô com dor e tal, beleza. Aí tocou no meu coração essa situação assim, cara, talvez. Aí eu comecei a entender depois que talvez era a oportunidade dela se despedir, de ela, sabe, colocar. E às vezes Deus faz isso, né? Sim, Ela te dá essa oportunidade para te honrar e você. Então, graças a Deus eu consegui me despedir, porque pra época do convite você tá bem, de repente a pessoa tá internada e tem muita gente onde assim. E foi isso. E aí, quando ela morreu, eu lembrei daquela música que eu imaginava que era tão lindo assim. Então, quando você fala que eu espero de Deus, eu vejo muito isso. Aí eu falei, caraca, um dia eu vou estar lá com a minha mãe falando. E foi muito mais resposta que Deus me deu assim, ó, minha mãe, a tua mãe tá aqui comigo, disputando assim, e contemplando te isso. deu um conforto ali naquele É. momento. E aí fala assim, então quando você fala assim, o que que você faria lá? Eu me imagino muito isso, de ir a fogo nos olhos, eu não imaginava que era tão lindo assim, tipo, ela respondendo pra mim, de tudo que a gente serviu e tal, junto, falou assim, cara, é lindo aqui e tal, eu tô bem, mais ou menos isso. Que testemunho. Que testemunho. Assim, então, por isso quando você fala assim, o que que eu imaginava, assim, de ver Jesus, eu imaginava muito isso. De ver ele, contemplar o fogo, entendeu? E uma vez, não sei se tá longo ou não, mas uma Não, fica à vez, vontade, cara. o pastor falou, alguém falou uma coisa, falou assim, cara, você já imaginou lá, porque em Apocalipse fala, né, que o chão, que Jesus faz o ouro de chão, né? Aí o caçador não se reparou pra perguntar por que o ouro é de chão? Porque tudo que eu, aí ele falou assim, pra Deus provar que tudo que você briga aqui, lá é chão, Ah, entendi. entendeu? Então é uma conexão ali. Então assim, eu falei, caralho, é verdade, né? A gente briga tanto por dinheiro, por poder, por ouro, por essas coisas. E dessa vez a gente não leva nada. E lá no céu, isso aí é chão, ao invés de piso. Então, eu acho que é sobre isso. Que testemunho, que palavra. Isso aí. Restaurados pela fé, né? É, Restaurados pela fé. Esse é um spoiler, uma palhinha que você tiver, o pessoal vai contar no seu outro canal, né? isso, rejeitado pelo amor. Pelo amor, Pela fé não, pelo amor. porque eu tava na igreja e teve aquela passagem do amor, né? Que acho que é Romanos 8, eu acho que fala que tudo, que você pode fazer tudo e tal, mas o amor é o que prevalece. Falei, caraca, e aí foi resgatados pelo amor dele, entendeu? Na pura, entendeu? Pelo amor dele. Então, Deus me deu essa direção, olhei ali pra Ótimo nome, não tinha nome. entendeu? Foi mais ou menos isso. Então é isso aí, ó. Muito obrigado mais uma vez, meu amigo. Obrigado. E mandar um beijo para meus filhos, né? Claro, fica à vontade. Esse é o momento aí E você a pode. Isabela, Davizinho, que eles assistem tudo, para André também. E para todo mundo que tá assistindo, muito obrigado. E é isso. Manda um beijo pro teu pai também. Meu pai, né? Minha irmã, Aí, minha avó. pessoal, muito obrigado pela audiência. Deus abençoe todos vocês. Se inscrevam aqui no canal. Muita gente tá curtindo, comentando aqui, mas não tá se inscrevendo no canal. É muito importante, né, Bruno, para as pessoas. Pra gente pegar essa Galera, mais ó, pessoas. tem. Pô, o teu tá tendo um conteúdo legal, 300, 200. Eu falei, cara, o número de inscritos é menos. O número de Não custa nada pra você. Não custa nada pra você se inscrever no canal, Isso aí. né? Então é importante pra gente. É uma coisa que a gente tá falando de podcast, a gente fica ali, cara, pô, legal, tem mais um inscrito, a gente vai ali no início. Sim, a gente. Não deixa ele se inscrever, não, tá? E legal, Bruno, que a gente está fazendo um ano hoje de podcast. O primeiro convidado foi o Ricardo Prado, meu irmão, que falou sobre o livro dele, Musculação é Vida, a verdadeira fonte da juventude. Ele falou tudo sobre musculação, saúde, alimentação. E exatamente um ano você está aqui para contemplar esse um ano de PradoCast.
Tá bom? Olha que legal, olha que Foi uma especial. honra. Olha que especial. Muito obrigado, foi uma honra e tomara que a gente repita isso algumas vezes. Com certeza vamos repetir. Pessoal, muito obrigado pela audiência e para eu saber que vocês chegaram até o final no Rolaram ali barra de rolagem, digite aqui nos comentários, ninguém explica Deus, ninguém explica Deus. Aí eu vou saber que vocês chegaram até o final. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pela audiência, Deus abençoe todos vocês, dê aquele peteleco maroto no sininho, se a resenha é boa, tá no PradoCast. Aí. Não, toma respeito aí, cara.